internauta, você que acompanha a gente no Conjuntura Atual, estamos de volta para falar de política e para falar de eleições de 2022. Você que está acompanhando, que ainda não segue nosso canal, siga, ative as notificações, siga a gente no Instagram, também estamos presentes lá nessa mídia. E aqui no YouTube a gente discute política. Temos aqui Luiz Fernando Lima, direto de Salvador. Olá, Luiz Fernando, tudo bem? Olá, Gabriel, Paulo, você que nos ouve. Vamos nessa. Muita coisa para discutir aí nessa reta final de eleição. Em Brasília, Paulo Maneiro, que traz as notícias da capital federal e essa análise política aqui do Conjuntura Atual. Olá, Paulo, como Olá, vai? Gabriel. Olá, Luiz. Vamos nessa. Vamos comentar aí, vamos para cima, porque tem muita coisa para fazer, para falar e tá chegando, né? Tá chegando a hora. Eu acho que está estreitando aí, menos de 10 e vamos apertar. Vamos apertar que não pode deixar a coisa acontecer, Semana não. movimentada, Vai que acaba tudo daqui a 10 dias, será? será? Semana movimentada, várias pesquisas eleitorais voando para tudo que é lado no Brasil. Acaba de sair um Datafolha, ontem à noite saiu uma pesquisa mais recente do Datafolha. Na Bahia também, o Datafolha divulgou um levantamento eleitoral que mostra a função no cenário das eleições no Estado. E também tem a pesquisa do Atlas, do Jornal à Tarde, que também traz números da sucessão estadual aqui na Bahia. Quero saber de vocês, hoje, Luiz Fernando, que é o nosso grande especialista de secador de números, traz aí as suas impressões desse Datafolha mais recente, que mostra o ex-presidente Lula com 47%, o atual presidente Jair Bolsonaro com 33%, Ciro com 7%, Simone 5%, e os outros aí somam algo em torno de 2 a 3%. Luiz, você que é o nosso numerólogo, vamos dizer assim, como é que você recebe esse novo resultado aí do Datafolha? Vai Bom, ter definição em primeiro turno? eu acredito que agora todo o esforço é feito nesse sentido, né? O presidente Bolsonaro tentou de todas as formas e de todas usou todos os mecanismos que tinha à sua disposição para poder evitar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continuasse gozando de prestígio, tivesse esses números que apontam aí, despontam em todas as pesquisas de levantamento de intenção de votos. Não conseguiu, não logrou êxito. E a gente vê agora a massificação de uma campanha pelo voto útil. Então, você tem uma série de personalidades e pessoas que votariam, por exemplo, em Ciro Gomes e em Simone Tebet, que começam a convergir para o voto em Lula para resolver a parada no primeiro turno. Inclusive, tivemos ontem o formulador, anteontem, o formulador do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma, né, que declarou, e Miguel ontem Reale é Júnior, o né? Reale Júnior, que é interessante que foi no mesmo dia que as pedaladas deixaram de ser crime, né? Foram arquivadas, né? As pedaladas que justificaram o processo de impeachment, né? Que, enfim, possibilitaram. Foi o argumento jurídico utilizado para o impedimento político da ex-presidente. Mas, a despeito disso, tivemos também uma manifestação velada e um tanto quanto cheio de curvas e sinuosa do ex-presidente Fernando Henrique, né? Olha para cá, olha para lá, olhou para um lado, tocou para o outro, Ronaldinho Gaúcho, né? Olhou para um lado, tocou para o outro, mas o fato é que declarou apoio aí, sem contrapor o PSDB, né? A determinação do partido dele, mas, enfim, deixou claro aí que o voto por Lula no primeiro turno já é importante. Aí tivemos outras personalidades aí, como Chico Santa Cruz, o próprio Chico Buarque, que gravou vídeo, já apoiava Lula, mas ele grava um vídeo dizendo que não Chico fala com Santa os Cruz apoiadores, votaria em Chico Santa Cruz que Ciro. votava em Ciro, né? Assim como o Caetano Caetano Veloso. Veloso, né? O Chico Buarque eu trouxe porque ele gravou um vídeo dizendo o seguinte: hoje eu não quero falar com quem vota em Lula, né? E me parece que o voto útil historicamente funciona, né? As pessoas tendem a querer participar do processo decisório. É muito difícil numa democracia periclitante como a nossa e com valores partidários tão dissipados, né? Tão superficiais, a gente conseguir dar aquele voto no primeiro turno ou defender aquele voto no primeiro turno que seja volta com a sua convicção, tal. Então, assim, os números que a gente tem hoje permitem que a gente
avalio uma eleição resolvida em primeiro turno. Vai acontecer? Não sei, não dá para cravar, mas que parece que vai ser resolvida, parece. Paulo, quais são essas impressões aí de Brasília? Brasília, que segundo o IPEC, hoje o Lula já tem um empate técnico, uma situação de empate técnico com o Bolsonaro. Brasília, que era um território muito hostil ao ex-presidente da República, e hoje que mostra Lula com 34, Bolsonaro com 39, uma situação que as margens de erro acabam aproximando os dois. Eu queria saber de você a sua avaliação desse cenário e dessa reviravolta, né? Que há 2 semanas atrás a gente cravava aqui que haveria um segundo turno e tudo está parecendo que não vai haver o segundo turno e o próprio presidente da República já está construindo um discurso de vacina para o seu eleitorado. Vamos perceber que o segundo turno foi antecipado para esses últimos 15 dias, né? Então, vocês veem na campanha do Bolsonaro, no tempo de TV, de rádio do Bolsonaro, ele fala do Lula, e o Lula fala do Bolsonaro. Então, você já temos o segundo turno acontecendo. O que o Bolsonaro quer e precisa é, de fato, levar ele para o segundo turno, para ter esse desgaste, aquilo que eu venho falando desde o começo, lá quando a gente começou a gravar esse podcast. Será que o Lula vai aguentar as porradas? Então, assim, será que ele aguentaria, mas neste ritmo, neste teto que ele está batendo, ele consegue sobreviver a mais 28 dias, né? A mais 3 semanas, com a 4 semanas aí de segundo turno? Então, assim, o primeiro turno é fundamental para a eleição de Lula, porque para o segundo turno, zerou o jogo, 0-0, e vamos ver o que vai acontecer. Por isso, a briga pelo voto útil, a briga com o Ciro. Ciro está numa situação que talvez ele tenha se arrependido de ter entrado no processo eleitoral, porque não tem nem saída, né? Ele está vendo seus eleitores, né, se derreter, está vendo as pessoas saindo, dizendo, não, gostaria muito de votar no Ciro, mas não tem, é o voto útil. O brasileiro, ele não gosta de perder voto. Tem o cara que o cara não diz nem para quem ele vota. Você tem aquele voto tímido, mas tem o cara que é o voto mentiroso. O cara votou no cara que ganhou. Seja para deputado, seja para governador, seja para... Você que votou para quem? Quando sai o resultado da eleição, eu votei para o que ganhou, porque eu não perco meu voto. Como diz O aqui na brasileiro tem Bahia, isso. ninguém quer ser um jacu baleado. Exatamente, ninguém quer ser um jacu baleado. É exatamente isso. Então, assim, a eleição tem isso. E essa questão do voto útil, o PT está sabendo utilizar muito bem. Então, nacionalmente, e isso está sendo muito bem feito, e a gente precisa compreender de que forma que isso vai refletir na Bahia, porque o Lula vindo, de fato, a gente achou que ele estava no teto, mas essa questão de ver o Ciro dissolver é um crescimento para o Lula, sim, né? Bolsonaro, com esse afastamento que ele teve de querer inventar, cumprir a agenda presidencial na rainha, na ONU, para ele foi algo duro de você sair de uma campanha. Como é que você sai de uma campanha por 4 dias? A campanha tem 45 dias. Ele saiu por 10% da campanha e jogou no lixo. E não pode usar esse material para a campanha. Então, assim, numa situação que poderia fazer isso, será que isso é certo? Então, será que isso foi pensado? Ou será que foi avaliado pelos marqueteiros da campanha, dizendo, não, é melhor mesmo não falar, porque a gente só está batendo no Lula, então vamos bater no Lula. Então, aquela história que a gente falou, que achou, inclusive, que toda a campanha, desde o dia 16 de agosto, seria só porrada de um lado para o outro, porrada de um lado para o outro, está acontecendo agora. Sim. E se de fato tivermos um segundo turno, será assim. Eu sinto falta ainda dos candidatos terem propostas, pensarem no futuro do Brasil, falarem alguma coisa. É muito eu fiz, eu sou, eu aconteço, e ele é ruim, eu sou bom, ele é muito assim. A gente precisa parar com isso, a gente precisa começar a pensar mais no voto. Independente de quem se vote, tem que saber por que está votando. E a gente não sabe, a gente está votando porque o outro é feio, né? Eu ainda bem, como estou aqui em Brasília, não vou precisar escolher meu voto no primeiro turno. E se tiver segundo turno, a gente pensa, né? Mas está nessa coisa que está horrível. Então, se você não tem muita lógica de eu vou votar em quem? Por que eu vou votar? Por que eu vou votar na pessoa? Estou votando muito mais. Quem vota no Lula vota porque quer tirar o Bolsonaro. Quem vota no Bolsonaro vota porque não quer o Lula de volta. Eu quero aproveitar seu comentário para lançar um questionamento. Na eleição de 2018, as redes sociais tiveram um papel preponderante no resultado do pleito eleitoral.
Esse ano a gente está vendo que nem tanto. Eu queria saber como é que você analisa essa mudança de comportamento do eleitor, que se baseou praticamente totalmente na rede social no ano de 2018 e agora, em 2022, as redes não estão tendo o protagonismo que até nós mesmos, que somos especialistas no assunto, Com esperávamos. certeza. Quem apostou muito em rede social se arrependeu, né? Porque hoje, para você utilizar a rede social, quem é bom na rede social é quem paga para ter o conteúdo entregue, né? Eu acho que os donos das redes sociais entenderam esse negócio e estão ganhando muito dinheiro, mas é muito dinheiro com isso. Então, hoje, para qualquer candidato que queira fazer uma rede boa, a rede só vai ser alguma coisa se tiver impulsionamento, se tiver dinheiro pago, se tiver investimento. Então, a rede perdeu um pouco o valor. Essa questão também muito de propagação de fake news, essa questão de muito conteúdo, é muito lixo que a internet produz. Né? Então, assim, as pessoas não têm muita paciência para dizer, eu quero ler isso, eu não quero ler aquilo. As pessoas querem a coisa mastigada. Então, às vezes, é melhor, de fato, você pegar uma emissora de televisão, seja ela qual for. Não vou bater, nem falar, nem elogiar, nem criticar nenhuma, mas seja qual for, acreditar só nela, você pegar o seu apresentador de estimação, tudo que ele falar, você seguir ele. Porque o eleitor mediano quer isso. Ele quer essa facilidade. A tiazinha do Zap Zap, ela recebe de uma fonte e sai distribuindo. Então, assim, os robozinhos que são chamados robozinhos são isso. Então, assim, não é um robô, gente. É uma pessoa que, de fato, vai fazer a coisa no automático. A pessoa está no automático. Isso acabou. A internet, onde você isso é lixo, eu não quero, isso é lixo, eu não quero. Você está em grupo, você já não perde mais tempo como você perdia em 2018, na campanha eleitoral, discutindo a eleição. Você sabe quem é quem. Você sabe esse cara é isso e está fazendo isso por isso. Se ele é aquilo, não tem mais isso. Então, assim, voltou aquele glamour de TV. Quem está sabendo fazer programa de TV, peça de TV, com poesia, com iluminação boa, com áudio bom, com uma gravação boa, tá dando resultado, rádio também tá dando resultado. Assim, internet funciona, mas eu acho que se perderam em algum momento aí. Tem muita gente fazendo, tem muito especialista, Gabi. Então, assim, a gente que trabalha com isso, você sabe como o mercado foi encantado por muitos especialistas, pô. Fazia internet, eu não vou nem dizer quando para não entregar a idade, pô, mas em 2008 a gente fez campanha com Orkut, Bluetooth. Então, assim, era diferente, SMS. Então, o pessoal fazer campanha com WhatsApp é lindo, com as ferramentas que você tem hoje. Agora, faça isso em 2008, no Brasil, né? Você pegar referências de Barack Obama usando Twitter em 2006. Então, assim, é diferente. Então, assim, a internet banalizou muito por isso. Então, assim, aquela situação, tem muita gente fazendo, tem muito especialista e pouco resultado. Internet é mais do mesmo. Todo candidato, seja ela qual for, o cara que está lá, o vereador no interior, que vai ter 1.000 votos, mas o cara tem uma rede boa e ajeitada, porque o cara tem um bom designer e um social media ali cuidando da rede social Luiz, dele. E tem recurso para isso. O fundo eleitoral partidário foi generoso com muita gente. E hoje a internet você faz com pouco dinheiro também. é verdade. Luiz, você, apesar de ser um mancebo, um jovem rapaz, é um jornalista no comportamento à moda antiga, que gosta de apuração, que gosta de checar, que é um jornalista de verdade. Você acredita, a gente fazendo esse contraponto com a eleição de 2018, que o aumento da checagem de notícias, o aumento de agências que fazem esse checklist, se é verdade, se é mentira, se é narrativa verdadeira ou falsa, você acredita que isso influenciou um pouco no processo eleitoral de 2022? Eu acredito que muito pouco. Eu ainda não consigo ter as certezas que o Paulo tem. Paulo está no front aí, talvez tenha acesso à base de dados maiores do que as nossas, que estamos aqui analisando o que nos chega. Eu estou também, confesso que bastante cético, esperando o resultado das eleições. Eu penso o seguinte: quem startou os processos de rede com bastante antecedência e quem é naturalmente uma, um personagem que atua dentro das redes. Exemplos, o Janones é um cara que é um fenômeno nas redes. Então, o que ele faz lá tem excelentes resultados. Tá? Aqui, para trazer para a nossa realidade, as redes de ACM Neto, desde a época da prefeitura, são redes aquecidas.
Então, o que ele coloca lá tem um resultado muito bom. Você percebe que organicamente é muito bom. Isso vai resolver a eleição? Não sei, é isso que a gente precisa mensurar. Eu acho que falta para a gente, faltou para os institutos, inclusive de pesquisa, captarem quais são as variáveis, quais são os pontos que devem ser analisados para que a gente tenha tabulação de dados e análise em cima de dados sobre isso. Eu sinto falta disso, inclusive nos debates que a gente estabelece e que a gente tem acesso através dos grandes portais de notícia, enfim. Então fica muito no feeling, né? Eu acho isso, eu penso aquilo, eu vejo isso. As agências de checagem de notícias, elas são importantes, mas se você parar para analisar, quem é que lê fora da nossa bolha de jornalismo agência de checagem de notícia? Né? O cara vê a notícia publicada, ele não vai para a agência de checagem. Eu acredito que muito mais as discussões que tivemos sobre fake news, que foi estabelecido. Então, hoje, a fake news ele é um argumento dentro da narrativa. Se você fala alguma coisa sobre o candidato que a pessoa defende, por qualquer razão que seja, espiritualmente defende, ela trata o que você está dizendo de contraponto como fake news. Independente do que você tenha dito. Se você mostrar o Gabriel está com a camisa cinza, você é do grupo político diferente, eu falo, a camisa dele é cinza. A pessoa, não, fake news, não é cinza. Então, acho que assim, se banalizou os conceitos. Mas, do ponto de vista de quem realiza a campanha, eu acredito que os tribunais ficaram atentos, há um receio de impugnação. Mesmo assim, não consigo mensurar. Acho que, do ponto de vista do trabalho jornalístico, tem pouca efetividade. Pouca efetividade, pelo menos no que eu analiso. Só para completar aqui e não ficar numa situação dizendo que, assim, que eu não estou dizendo que a rede social funciona. Então, o candidato que vai pensar em fazer uma campanha em 2024 para vereador, prefeito, já é para começar agora. Tem que começar agora. Então, os caras já tem que ter uma rede ativa. Exatamente. Que aí sim funciona, aí se entrega. Tá? E a outra, a situação das redes de checagem, só para o futuro, já está acontecendo em algumas informações estarem rodando na rede. Por exemplo, já tem uma ferramenta que, se você compartilhar uma informação falsa e uma agência de checagem falar e dizer isso é falso, está aqui, resposta, já vai aparecer um filtro na tela dizendo assim, essa informação pode ser falsa. Você quer ver? E a pessoa clica para ver antes. Então, assim, isso já existe e já tem bloqueado muita coisa. Política está sendo muito, muito travado nas redes sociais, cara. Eu tenho uma impressão, difícil. Não sei se vocês têm essa impressão também, eu estava fazendo essa analogia com um amigo só para tentar dar uma arredondada no assunto, que é especialista em redes sociais, e ele falando, pô, investiu-se muito dinheiro, Lula saiu atrás, mas conseguiu alcançar, de certo modo, com esses players dele, começou a escalar, né, determinadas pessoas, como o próprio Janones, que a gente já mencionou aqui, que foram fazendo com que ele chegasse. Eu fico com a impressão do seguinte, as redes sociais, de um modo geral, é um campo comercial, né? Então, são como as grandes TVs. Então, você bota um dinheiro, chega, não sei o que, a pessoa olha com um pouco mais de ceticismo, de pragmatismo. Mas eu acho que o WhatsApp, o Telegram, sobretudo o WhatsApp, ele cumpre um papel do boca a boca, que sempre foi, no estudo da comunicação publicitária, o mecanismo mais eficaz e eficiente de se levar uma proposta. Porque sou eu, Luiz, que você confia lhe entregando um arquivo de uma notícia. Independente dela ter sido checada ou não. Agrega credibilidade. Ela agrega credibilidade pelo interlocutor, não é pelo algoritmo, né? Que é um algoritmo natural, talvez, né? Então, eu estava esses dias numa loja tal, e o cara estava recebeu, na hora a gente debatendo política, ele recebeu aquela fake news do Jornal Nacional, né? Dos números de Bolsonaro à frente de Lula tal. E ele aqui, a Globo ia mentir. Então, assim, ele na hora, ele bateu e olhou. E na hora eu falei, cara, esse número tá estranho, porque nenhuma pesquisa captou isso, não tinha nem pesquisa para sair agora. Ele falou, não, tá aqui, ó, na Globo. Ele recebeu o link pelo WhatsApp. E depois de 10 minutos já estava checado, todo mundo sabia que era uma fake news. Mas na hora ele receber, vai saber lá se ele acreditou que isso é fake news ou não, entendeu? Depois eu não voltei lá para perguntar.
Mas, enfim, o Para a estrago gente estava feito. Mas o WhatsApp concluir, cumpre essa coisa do boca a boca, eu acho que vai por aí. E tem o impacto das é outras. o Tem o vendedor impacto. porta a porta, né? É o vendedor porta a porta. É igual aquele vendedor de panela que chega ali na porta da casa da gente com um carro cheio de panela e sai entregando de casa em casa. Antigamente era Os Enciclopédia mais novos, Barça e talvez não. Universal. É. A gente é da época Esse é um das grande clássico. enciclopédias universais e Barça. Servia também para Que impedir que a hoje, porta batesse. e hoje nem servem de cenário mais para a gravação dos políticos. Não dá Olha, mais, não. para a gente concluir esse assunto de eleições nacionais, quero saber de vocês, essa pesquisa, as últimas pesquisas têm mostrado que, mesmo com a gasolina baixando, mesmo com o auxílio emergencial e diversos outros auxílios, o presidente Bolsonaro não consegue entrar na faixa que ganha até 5 salários mínimos. Ele tem patinado bastante nesse público. E vocês acham que isso já é cristalizado, já está cristalizado, essa resistência ao público mais de classe média baixa, e também as pessoas que estão ali na linha da pobreza, ao presidente Bolsonaro? Cara, eu não Eu, vi. a- Vai lá, Paulo, por favor. eu acho que faltou um pouco da comunicação. Essa grande história que a gente contou aqui da rede social. Bolsonaro ficou muito preocupado com essa questão de vou me comunicar pela rede social, vou me comunicar pela rede social. Aí eu lhe pergunto, será que essa massa que ganha até 4 salários mínimos estão se informando pelas redes sociais? Eu acho que é muito por isso. Bolsonaro fez um trabalho fantástico. A Secretaria de Comunicação do governo federal fez um trabalho fantástico de informação. Tipo assim, a informação que você quiser do governo federal, você tem. Está lá no site, está nas redes sociais, está no Telegram, está onde você quiser. Mas a pergunta é: chega neste eleitor de até 4 salários mínimos? Chega no bolsão lá no interior da Bahia, que o cara acorda de manhã cedo, 5 horas da manhã, o galo está cantando, ele está esquentando o cafezinho, escutando o rádio AM? Chega nesse cara? Não chega. Então, assim, eu acho que é muito nisso. Faltou essa comunicação, mas apesar dele tentar buscar uma linguagem popular, ele não conseguiu achar, não conseguiu informar e comunicar para essas pessoas. Então, assim, faltou essa comunicação no governo federal. A SECOM falhou nisso. Talvez uma outra coisa que explique isso, Gabriel, que eu acho que está até nesse Datafolha, e aí não está discriminado por classe social, nem por faixa salarial. 87% das pessoas que votam em Lula dizem que não mudam mais o voto. 88% das que votam em Bolsonaro também não mudam mais o voto. Ciro Tebet tem lá 54%, 56%, respectivamente. Ou seja, o voto de Lula e Bolsonaro estão extremamente consolidados. Bolsonaro não tem como caminhar para dentro dos votos de Lula, e nem Lula para dentro dos votos de Bolsonaro. Tem um outro fenômeno, um outro dado que explica a impermeabilidade, a dificuldade de se furar as bolhas, é que você tem 52% do eleitorado que dizem o seguinte: eu não voto em Bolsonaro de jeito nenhum. Esse número se manteve durante toda a pré-campanha. Campanha e levantamentos é um número bastante simbólico e importante para ser analisado, porque ele diz o seguinte: Bolsonaro não consegue a maioria. 52% da população diz não voto nele de jeito nenhum. Aí você trava a possibilidade Então, de vitória. É muito difícil. a situação hoje é muito difícil para o presidente. Agora vamos trazer aqui para a Bahia. Bahia, essa semana também teve 2 pesquisas divulgadas, uma do Datafolha, contratada pelo Grupo Metrópole, que mostra o candidato a Semineto com 48%, Jerônimo Rodrigues chega a 32% e o João Roma fica ali na casa dos 8%. Por outro lado, o Atlas Jornal à Tarde coloca o candidato petista à frente do postulante do União Brasil, algo em torno de 3% a 4%. Enquanto a massa que defende a Semineto acredita na vitória em primeiro turno,
porque ainda tem margem para isso, segundo o Datafolha, que é um instituto de pesquisa mais conhecido do grande público, vamos dizer assim. A turma do Jerônimo Rodrigues e do PT também está bastante confiante, porque eles pegaram números de 2006 com Jacques Wagner e números de 2014 com Rui Costa, o então candidato Paulo Souto, do então Democratas à época, e compararam os prazos, né? E acreditam que Jerônimo ali chegou àquele famoso número mágico que pode virar uma eleição. Esse ano há uma grande diferença na Bahia, porque o João Roma tem algo em torno de 8%. Nenhum candidato de terceira via jamais chegou a essa fase de campanha com mais de 5% de intenções de voto. João Roma está ali com 8%, está numa espécie de sobrevivência, vamos dizer assim. A candidata dele ao Senado tem mais pontos na pesquisa do que ele, mas o que me parece, eu quero ouvir vocês, é que nada está definido na Bahia, né? A Bahia, para mim, está uma grande interrogação. Tá sendo interessante enxergar e ver de longe, porque pairam muitas dúvidas nessa cabeça aqui. E primeiro, eu acho fantástico esse discurso que Jerônimo encontra agora, o mesmo de Wagner em 2006. Mas eu não posso concordar com isso, primeiro porque a história de Wagner, que era um ministro, Deputado é bem diferente da federal, história de Jerônimo, que é já tinha deputado sido federal, tinha candidato na toda uma outra, em história, 2002. já tinha sido votado, já sabe o que é uma eleição, sabe o que é uma urna, sabe o que é mostrar a carinha lá na hora que aperta o botãozinho, aperta o número, então assim, é bem diferente. Então, assim, não cola muito para mim. Nem compará-lo com o próprio Rui, que também tinha uma história, era deputado federal, foi secretário, chefe da Casa Civil, tinha toda uma articulação, era bem diferente do cenário que o Jerônimo enfrenta. Jerônimo vem secretário de Educação de uma secretaria que ficou parada por conta do Covid, Mal da pandemia, avaliada. 2 anos, mal avaliada. Então, assim, a história é bem diferente. Então, assim, mas eu acredito que ele tem crescido muito por conta desse efeito Lula, desse crescimento Lula que a gente está vendo e a gente acabou de comentar nacionalmente, tá? Neto também deu uma desidratada, saiu daquele teto dele que estava com 54, que a gente falou lá atrás. Pô, será que ele vai conseguir ter combustível para aguentar levar esse 54% a eleição toda? Eu acho que ele cai um pouco porque ele não foi para os debates, ele fugiu um pouco, demorou um pouco de ir para a briga da eleição, ele achou que ele ia reinar no processo eleitoral todo. Ele perdeu muito tempo fazendo uma campanha contra o Roma contra ele, e o Jerônimo sozinho foi fazendo a campanha e conseguiu contar a história dele, conseguiu fazer a coisa dele acontecer. Então, para o Jerônimo foi bom, né? Mas não acredito que seja bom para Neto um segundo turno por ter conseguido com o Roma, se ele quiser ganhar uma eleição. Eu não sei se é isso que ele quer, depois de tanta briga, tanta confusão, mas eu acredito que ele consiga resolver, porque é político e nasceu nisso e sabe o que é isso, e vai caminhar. Mas eu vejo do mesmo jeito que a gente comentou, para não destoar do que eu disse nacionalmente para o Estado, você tem um voto útil. Acho que Roma começa a desidratar a partir de agora. As pessoas não vão querer votar no Roma porque ele não vai ganhar a eleição. É muito isso. Assim, esses 8% que Roma tem vão para Neto, naturalmente, porque esse voto de Roma não iria no PT. Né? Um voto mais bolsonarista, um voto mais duro. Então, acredito sim que Neto, com essa questão desse discurso de voto que garante ao Lula um crescimento grande nacionalmente, prejudica o Jerônimo no Estado. Então, quem está fazendo política na Bahia, o PT da Bahia está tendo que fazer malabarismo. Diz assim, ó, não, nacionalmente é assim, mas aqui no Estado é assado. É a mesma regra. Se você pegar a mesma régua para medir, você vai conseguir enxergar isso. O voto útil é bom? Sim, ele está desidratando o Ciro para poder ganhar Lula. Mas do mesmo jeito que você pede nacionalmente para desidratar o Ciro, você está pedindo para desidratar o Roma. E você desidratando o Roma, você está beneficiando a Semineto. Em, Então, assim, é preocupante para o PT. Então, assim, eu não queria estar na pele dos colegas que estão fazendo a campanha do PT na Bahia. eu quero perguntar a Luiz uma coisa interessante que aconteceu nessa última semana. Acho
que ainda essa questão do ACM Neto declarar-se pardo e os movimentos negros partirem para cima do ACM Neto, a própria campanha do Jerônimo partindo para cima, num estado onde a população é majoritariamente negra e numa cidade onde 80% da população é negra. Você acredita que o ACM Neto ainda tem a perder por conta dessa treta racial aí que ele se meteu Cara, eu vou nos falar uma últimos dias? coisa muito particular, assim, eu tenho uma visão pessoal a respeito disso, tenho uma visão política, jornalística, de análise de cenário com relação a isso. Primeiro, eu acho uma grande forçação de barra achar que Neto perdeu intenção de voto por causa disso. Na minha opinião, isso, do ponto de vista da pesquisa, foi inócuo. Ponto de vista do meme, da sacanagem, do Eu jogo entendo que que se foi pode por conta fazer, da não ida no debate. é bacana, faz parte do processo. Ele deu mole, eu acho que ele foi equivocado. Dizer que a CM Neto, que estava com a chave do cofre do partido, fez isso para poder angariar mais recursos para a campanha, forçação de barra, na minha avaliação, também é usar politicamente um negócio para poder suscitar uma dúvida. Mas do ponto de vista das fissuras e machucados na candidatura dele, eu acho muito pouco provável que isso tenha um impacto maior. Bom, dito isso, essa é a minha avaliação, tenho refletido, conversado com as pessoas a respeito disso, li matérias nacionais dizendo isso, né? Eu acho que a risada da Júlia do Alibe, ela é muito mais legal do que a matéria que está dizendo que ele de fato perdeu voto e desidratou na pesquisa, ou perdeu pelo menos um pouco de voto em função disso. A Semineto está num teto que, se a gente imaginar, ele muito cedo chegou num patamar de voto quando só ele era conhecido. Quando o Lula ainda não estava, Lula tem 62% aí de intenções de voto. Lula tem uma capacidade de transferir voto que talvez ninguém na história do país tenha tido. Talvez o Antônio Carlos Magalhães. Botar a mão na cabeça e fazer isso. Aí você tem algumas variáveis que a gente vai depurando e conversando com as pessoas que são importantes e que fazem crer num estado como o nosso, em que as pesquisas não captaram mudanças nem em 2006, nem em 2010, nem em 2014, nem em 2018, a despeito das particularidades de cada uma dessas eleições, que são bem distintas, como Paulo bem trouxe aqui e narrou e descreveu, mas você tem um fenômeno duplo 13, né, que a gente não sabe. Você tem um fenômeno aqui que a ACM passou a vida defendendo, a ACM Neto, o número 25. Então, você vai para a pesquisa, 60% das pessoas não sabem qual é o número dele. Você tem um outro fator aqui que vai para o outro lado, que Lula não vem para a Bahia nessa reta final. Isso ajuda a CM Neto, atrapalha Jerônimo. O PT é quem melhor operacionaliza a chegada, o dia da eleição. Aquele negócio de botar o caboclo no caminhão, no trator, no jegue, no ônibus e falar, vamos botar lá na zona eleitoral. Sair lá dos Cafundó, da zona rural de um distrito, de uma cidade que tem mais de 100 quilômetros, é um Campo Formoso da vida, que é uma cidade enorme, né? Que tem um distrito lá que tem 30 votos lá, vai ser 30 votos na urna que vai botar. O PT sabe fazer isso. Esse know-how ele tem. Qual é o impacto disso na eleição? A gente só vai conseguir saber no dia que apurar os votos. E quem disser que sabe disso antes, eu arrisco no dizer dia que está 2 de mentindo. Pelo que eu já Está mentindo. isso chega em até 15%. Isso, né? Pois é, 15%. Eu já vi PT amigo. Desse jeito. Pois é. Então, assim, a gente não pode ignorar. Na primeira pesquisa da Datafolha, Neto tinha, que foi em agosto, Neto tinha 54. Na segunda, 49, agora 48. Variou para baixo dentro da margem de erro. Jerônimo saiu de 16 para 28 e 31. Roma se manteve estável. Aí me faz crer o seguinte: o voto útil que vai desidratando Ciro e Tebet e indo para Lula resolver a peleja no primeiro turno, de fato, aí eu abro uma divergência aqui. Vai acontecer isso com Roma aqui, nesses percentuais, porque ele continua mantendo uma estabilidade de intenção de votos em 8, que me parece que é aquele núcleo duro que fala, não, eu vou com o Bolsonaro. Não é com Roma, eu vou com o Bolsonaro. Eu vou de 22. É o bolsonarismo raiz, né? Eu vou de 22, seja quem for.
me parece que esses 8% aí não vão abrir mão de dar o voto, inclusive de protesto, aquele voto de arma, entendeu? Se o cara pudesse, ele apertaria a urna com a ponta de um revólver, sabe? De uma pistola. Porque ele, em todas as pesquisas aparece com esse mesmo número. Seria assim, Ciro, você percebe que há uma oscilação 7, aí vai para 5, 4, aí sobe um pouquinho. Então, assim, você tem uma variação. O de Roma não, ele tem uma estabilidade, uma constância que me É faz crer que linear, né? talvez seja o núcleo duro aí do bolsonarismo gritando seu voto de protesto e dizendo não darei meu voto a ninguém que não seja 22. Só, Olha, só, só falando, Gabi, sobre essa questão de declaração de cor, isso já existiu uma polêmica, inclusive, na eleição passada, a de 2020. A própria prefeita do PT, Moema Gramacho, saiu nos jornais, inclusive internacionais, ela o país. Inclusive, isso foi uma coisa que é a questão de como a pessoa se declara, né? Por exemplo, eu, na minha certidão de nascimento, de 79, eu sou pardo, né? Eu sou pardo. Se eu me declarar pardo, está lá na minha certidão de Cara, nascimento. Mas isso é uma questão de assim, vai, mas não sabe vamos o que eu discutir isso porque acho? vai além. É uma Agora, discussão complexa essa, porque a demais, gente demais. A torna gente ela pode gravar um complexa. podcast só falando Só falando sobre sobre isso, isso. trazendo pessoas para comentar. Isso Eu tenho aí. uma Aí visão eu acho bastante que particular, que eu acho que a gente gasta muita energia com isso e é pouca com política pública. isso aí. É isso aí. Entendeu? olha, vamos pular agora para um último assunto do nosso encontro aqui. Eu estou acostumado aqui a provocar vocês, vou entrar com uma colocação e aí vocês vão comentar. Para mim, a eleição do Senado Federal na Bahia está definida. Segundo a última pesquisa, o Otto Alencar está em 41%, Cacá Leão está com 19%, e a outra, a doutora Raíssa, agora não estou lembrando o percentual de votos dela, mas a soma deles chega próximo, chega longe do Otto Alencar, e pelos movimentos que eu conheço de eleitorado na Bahia, pela função de conhecimento do Otto Alencar, e até pelo comportamento eleitoral da majoritária de governador, onde o ACM Neto está no movimento de queda, eu acho que a ACM vai agora lutar muito mais pela sua própria eleição do que para puxar o Cacaleão. Então, eu acho que, nesse quesito, o Otto leva grande vantagem e está praticamente irreversível essa fatura aí, na minha opinião. Vocês estão com a palavra que vocês são os analistas, eu sou só um provocador aqui. Nada disso. Raíssa tem 7%, tá? Nessa última aí pesquisa. Aí tá vendo que o número é muito semelhante, Roma e Raíssa, parece que é o núcleo duro do bolsonarismo. É. Bom, então eu vou iniciar essa, Paulo. Jogue duro. Eu vou iniciar em cima do muro. Aí tu me quebra. Aí tu me quebra. Porque eu acho o seguinte, cara, a gente na Bahia, mais uma vez o nosso precedente aqui, né? Se de fato o ACM Neto se consolidar por uma vitória em primeiro turno, como se estima, de 53%, 54%, que é nos mesmos moldes da primeira de Jacques Wagner, que é o cenário que se desenha, né? Se você pegar os votos válidos do Datafolha, é isso aí, 58, 55. As pessoas mais pragmáticas dizem o seguinte: os defensores da candidatura de Neto mais pragmáticos dizem ele vai ganhar por essa faixa aí de 53, 54. Se de fato ele conseguir isso, e no dia da eleição o voto casado for bonitinho, o Santinho vier, Lula 13, ACM Neto 44, Cacá Leão 111 e desce para os deputados estaduais e federal, pode ser que Kaká consiga superar Otto, porque aí é aquele voto que é o voto do dia. Do ponto de vista de campanha e captação disso em pesquisa, eu acho que aí já foi, é favas cantadas. Inês está morta. Não vai ter uma pesquisa antes da eleição que demonstre esse movimento. Esse movimento, se acontecer, será no dia da eleição, casado com a eleição de governador. Essa é a minha avaliação. Então, assim, eu fico em cima do muro, mas explico. Porque... Se fosse um filme, então Cacá Leão estaria à espera de um milagre. Por aí.
Aí eu vou só para provocar a situação, para cada um ter uma opinião aqui. E a gente poder divergir, mas concordar um com o outro. Eu vou dizer. Vamos lá. Como o Luiz falou, que Lula consegue transferir voto. Como o Luiz falou, que o Antônio Carlos Magalhães era o grande transferidor de votos, eu acho que o Neto aprendeu alguma coisa com isso. E eu não acredito que Neto, ganhando uma eleição no primeiro turno, Kaká não entre. Eu acho inviável. Se de fato o Neto ganhar no primeiro turno, todos os votos nos últimos dias serão Neto, Kaká. E esse 50% de Neto não vai refletir 50% para Kaká. Mas eu acho que ele chega num número muito maior do que o que ele está, e a chance dele é muito maior. Então, assim, a estrutura que está rodando em cima de Kaká é muito maior do que o motor que está levando o Otto. Otto está esquecido na campanha de Jerônimo. A campanha está sendo feita para Jerônimo chegar no segundo turno. Não estou nem preocupado com o Otto. Kaká está em plena campanha. Talvez se Otto não tivesse a preocupação nesses últimos dias de campanha e achar que entrou no já ganhou, eu já vi muito já ganhou perder. Inclusive o próprio Kaká, em 2004, quando ele se lançou na política. E acredito que ele não vai fazer isso mais uma vez. Assim, Gato escaldado, né? Tem medo de água gato fria. escaldado tem medo de água fria. Então, assim, eu acredito que com essa projeção de Neto, se der Neto no primeiro turno, como estão projetando os números, acho difícil pela interferência de Lula. Do mesmo jeito que eu estou falando, Lula pode interferir e Lula, de fato, tirar e levar um segundo turno na Bahia. Mas eu acho que se Neto, de fato, leva no primeiro turno, como os números estão dizendo, como a realidade está sendo mostrada, eu acho que Kaká vai junto. Eu lhe digo por que a realidade está sendo mostrada. Aí você fala assim, não, Paulo, mas espera aí, pode acontecer. Eu posso falar para vocês com muita tranquilidade, eu recebi informação esses dias que, por mim, Lauro de Freitas está sendo antecipado uma eleição de presidente na Câmara de Vereadores, porque eles estão com medo do resultado da eleição. Porque o resultado da eleição pode acontecer um rompimento da base da prefeita. Sim. E o próprio Kaká, que está lá na base, pedir para ter o presidente da Câmara de Vereadores, porque não, se o PP tem vários vereadores lá. Então, assim, já existe um receio do PT que está agindo em bastidor para se prevenir um dia 2 de outubro. Por que eles não estão fazendo isso prevenindo essa eleição para o segundo turno, já que pode ter isso no segundo turno, ou já que Jerônimo pode ganhar no primeiro turno, como alguns até dizem? Também, então, assim, existe um receio do PT nisso. E Moema Gramacho também não brinca desse jogo. Ela sabe jogar, ela manda nesse jogo. Então, assim, quando você vê uma atitude dessa de Moema, que poderia ser, inclusive seria uma grande candidata a governo. Sim. Talvez se ela fosse a candidata a governo do estado, a briga era outra para Neto. Beligerante Neto seria. teria briga. Teria briga. Teria briga. Pelo menos teria briga. Então, assim, essa é a história. Então, assim, então, eu acho que, de fato, o Neto vem forte e eu acho que Kaká tem uma chance grande, sim, de ser o primeiro, o deputado mais jovem senador na Bahia, e ele não vai quebrar, e não vai acontecer de quebrar aquela história de que o governador elegeu, o senador vem junto, cara. Sempre foi corda de caranguejo na Bahia, sempre foi corda de caranguejo na Bahia. Eu acredito que não vai mudar isso, não. Eu acho que tem, assim, se nós não estivéssemos na Bahia, os números de Neto seriam números que nós diríamos, está consolidado, né? Pode fechar a conta, aí é ele. Mas é a Bahia, né? Porque é a Bahia. Bem como, se não estivéssemos na Bahia, eu diria, porra, Paulo, eu concordo com você em número, gênero, grau, é isso mesmo. Neto no primeiro turno vai ser Kaká. Mas se trata de Bahia, se trata de Otto, que talvez seja o candidato ao Senado com maior capilaridade, né? O candidato ao Senado mais forte nesse cenário seria Rui Costa. Há quem diga que Otto é mais carlista do que Neto, viu? Pode ser. Há quem diga. Mas olha, há quem diga, mas olha, ele próprio disse isso uma vez. Ele uma vez disse numa entrevista que era o mais carlista dos carlistas, mas que a fidelidade a ele, Antônio Carlos, morreu quando Antônio Carlos morreu ali. Ele encerrou o vínculo dele com Antônio Carlos. Olha, eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje, porque esgotamos o nosso tempo. Se você segue aí o Conjuntura Atual no YouTube, muito obrigado. Marca aí um joinha
para dizer que gostou do nosso programa de hoje. Se você não segue, siga e ative as notificações. Esse sininho que está aí, você ativando, você vai receber em primeira mão as nossas novas informações. Siga a gente no Instagram, que a gente também está presente lá e sempre compartilhando conteúdo. E encaminhe o link aqui para algum amigo, coloca para ele assistir também e participe aí, comente, diga o que é que achou do nosso programa. E eu quero deixar o meu até logo, até semana que vem. Semana que vem vamos trazer um cientista político aqui, né, Luiz? Isso. Segunda-feira, o professor Cláudio André vai nos presentear com suas análises. Ele que tem sido aí um grande destaque, e é novo, jovem, estudioso e que tem uma visão bem interessante da política nacional. Eu agradeço a todos. A gente tem que seguir também. Nós estamos no Spotify agora também, né? Isso aí. Importante que todos nos sigam lá também. Dá para ouvir no carro. Agora, quem quiser ouvir no carro, já fica à vontade. Só coloca no carro lá, escuta. É importante também fazer inscrição na nossa página do YouTube, acompanhar as nossas redes sociais e comentar o que vocês querem que a gente comente aqui, que a gente fale aqui no próximo programa. Eu acho que é importante isso, essa participação. E vamos nessa, que ainda tem muita coisa para acontecer. E semana que vem pega fogo. Tiro final. Amanhã tiro final. Print final. Até segunda, então. Então, até segunda-feira. Um forte abraço a todos. Até a próxima.